preparado, porque o caçador de cabeças vem aí. O episódio já começa de forma insana, com a cabeça daquela healer Rank S sendo completamente arrancada. E o anime nos coloca na perspectiva da garota em primeira pessoa, mostrando os instantes em que ela perdeu a cabeça, que ainda havia consciência. E essa cena é fantástica, porque enquanto a cabeça dela está rodando no ar, ela ainda conseguiu olhar para o seu companheiro e ficar completamente confusa, sem entender o que aconteceu. Ela estava basicamente morta e ainda não sabia o que tinha acontecido, mostrando a velocidade absurda da nossa formigona Beru. E estudos científicos nos mostram que mesmo a pessoa perdendo a cabeça, a atividade cerebral continua por alguns segundos. E é por isso que o anime nos mostrou a perspectiva dela enquanto ela perdia a cabeça. E isso ficou genial. Mas a nossa formigona caçadora de cabeças não estava satisfeita e foi logo atrás da cabeça daqueles dois caçadores Rank S que ainda estavam de pé. Os dois ficaram completamente perdidos. O que está acontecendo? Al estava voando com uma velocidade insana sobre eles não estavam entendendo absolutamente nada. Viram sua companheira sendo decapitada um instante sem entender absolutamente nada e agora eles estavam tentando ficar atentos perante aquele inimigo desconhecido. E quando esse cara foi armar um soco, já era tarde demais. Mais uma cabeça pra coleção do Beru. E aí sobrou esse cara aqui. Esse espadachim até tentou acompanhar a velocidade daquela coisa, mas quando ele pensou em sacar a espada, vral! Mais uma cabeça pra coleção. Em um instante, 3 Rank S perderam as suas cabeças. Já dentro do formigueiro, os Rank S da Coreia continuavam avançando. Dessa vez, enfrentando guardas reais da primeira geração. Ou seja, guardas reais mais fracos, porém tão fortes quanto o Rank S. Já a rainha e o resto estavam dizimando as formigas que ali estavam. Após enfrentar vários inimigos, eles começaram a se perguntar se eles estavam próximos da rainha. A Cha então acabou utilizando seu olfato apurado para identificar alguma mana poderosa por perto. Ela então percebe um cheiro muito forte de mana adiante. É aí que o Baek utiliza sua habilidade de fera e consegue enxergar muito longe, conseguindo assim identificar onde estava exatamente a rainha das formigas. Mas enquanto os coreanos tentavam caçar a rainha das formigas, os japas eram caçados mais uma vez. Sim, meus amigos, mais um almoço para nossa formiga Beru. Após a equipe Charlie ter sido dizimada pelo Rei Formiga, era hora da equipe Delta conhecer o formigão caçador de cabeças. É, meus amigos, eles estavam procurando a equipe Charlie, que não estava respondendo no rádio. E quando eles finalmente chegaram ao local, ficaram perplexos. Primeiro que eles viram ali uma carnificina que aconteceu há instantes atrás. E segundo, pelo fato desse cara ficar completamente maluco com aquele cheiro horrível de mana que estava por perto. Assim como a Cha, esse cara também tem um nariz sensível, conseguindo ali sentir o cheiro horripilante de mana. Isso faz com que ele caia ali no chão e acabe vomitando. Ele jamais tinha sentido um cheiro igual àquele. Quando ele percebeu o inimigo se aproximando, ele utilizou uma muralha de gelo para se proteger. Tamanho era o medo daquele cara. Acabou tentando proteger ele e o seu companheiro, mas foi em vão, porque o formigão chegou mais uma vez para almoçar. E dessa vez o Beru estava à procura de uma sobremesa e aproveitou que aquele cara se protegeu com aquela muralha de gelo e viu ali a oportunidade de comer um sorvetinho. É, meus caros, tá calor pra caramba, né? Tem que aproveitar aí a sobremesa. Enquanto o Beru comia um sorvetinho, os caçadores Rank S da Coreia finalmente tinham chegado na sala do boss. Como um Elden Ring da vida, eles estavam ali se preparando para a batalha final. Assim como um bom RPG, quando você vai enfrentar um boss, é preciso bufar os seus bonecos. E é aqui que o Byung entra. Ele acaba bufando todos os seus companheiros e agora sim eles estavam prontos para a batalha final. Ou eles achavam que era a batalha final, né? Enquanto isso, na Coreia, meus caros, todo mundo tava assistindo. A audiência é de 80%. E para melhorar essa audiência, o nosso querido cinegrafista queria se aproximar mais. E aí o Byung fala: meu amigo, você quer morrer? Você tá maluco? Isso aqui é um salão do boss, meu cara. Você não pode brincar assim não. Então o Byung fala pro cinegrafista ficar atrás dele, enquanto ele garantiria sua segurança. Enquanto isso, geral assistindo a transmissão, as pessoas da rua assistindo ali a transmissão pelo telão do prédio, pessoas ligadas no celular, na TV, até alguém que deveria estar cagando naquele momento, com certeza estava ligado naquela transmissão. Finalmente a batalha final havia começado. E meus amigos, que pancadaria. Shahrain com uma bailarina fatiando geral. Tivemos ali o Baek também com a sua forma bestial, trucidando
matando as formigas. Enquanto isso, Choi Jong tava fazendo um churrasquinho ali de formigas. Lee Tae-gil mostrando as suas habilidades com a flecha, fazendo uma chuva de flecha e liquidando geral ali no campo de batalha. Enquanto isso, o Byung-gun ali na retaguarda, curando geral, caso alguém se ferisse. Era de fato um trabalho em equipe sensacional. Enquanto isso, a galera lá na Coreia acompanhando. Opa, derrubou um, derrubou outro. Até que chega um momento em que apenas um guarda real ficou de pé e a Tia Rain simplesmente destruiu completamente ele. Era chegada a hora de todos ali partirem pra cima da Rainha das Formigas. Mestre Ma com seu escudo segurou a Rainha das Formigas enquanto geral começou a atacar ela. Lee Tae-gil meteu uma chuva de flechada enquanto o Baek começou a socar a Rainha sem dó. E aí a gente teve a reação da Rainha que meteu logo um jato de veneno na cara deles. Aquele jato de veneno com certeza mataria eles, porém lá estava o healer mais forte da Coreia para curá-los. E aí, meus amigos, foi a hora do Choi Jong brilhar. Enquanto a rainha tentava em direção ao Byung-gun, o mestre Ma simplesmente bloqueou ela, deixando ali todo o caminho livre para o Choi Jong utilizar sua magia de fogo. Ele conseguiu ali reunir o máximo de poder possível e causou uma explosão absurda, tentando ali fazer churrasquinho da Rainha das Formigas. Eles então acharam que a formiga tinha morrido, já que ela deu um grito, mas aquele grito não era de dor, não era o grito da morte, mas sim o grito de chamado. Sim, ela estava chamando todas as suas formigas para o formigueiro. E meus amigos, entre elas estava Beru. Mas isso os nossos queridos heróis não sabiam ainda. O que eles sabiam é que a formiga estava viva e ela estava tentando fugir. É aí que todo mundo vai pra cima da Rainha das Formigas e a segura para Tia Rain brilhar de vez. Meus amigos, aqui o anime brilhou, porque eles melhoraram essa cena 10 vezes em relação ao manhwa. No manhwa ela simplesmente vai lá e corta a cabeça da rainha. Aqui não, meu cara. Aqui ela simplesmente dá um show. Ela basicamente dá uma de Mikasa e começa ali a trucidar a formiga, cortando seus tendões, cortando tudo que dá pra cortar pela frente. Ela realmente deu um show, finalizando de maneira épica. E não só épica, mas bela, muito bela. Coloca bela nisso. Eles finalmente tinham derrotado a Rainha das Formigas. Geral na Coreia começou a comemorar, as pessoas se abraçando na rua. Parecia até mesmo Copa do Mundo, até quem não se conhecia estava se abraçando. O presidente da Associação dos Caçadores teve aquele momento de alívio, falando que finalmente a missão foi cumprida. Galera, foram anos tentando retomar essa ilha Jeju. 3 tentativas, vários caçadores mortos. E o fator que mais importava naquele momento, eles estavam simplesmente salvando o país, já que a ameaça daquelas formigas estava cada vez mais crescente. Se essas formigas chegassem no continente, poderia ser o fim. Byung-gun soltou tudo que ele estava segurando para fora, comemorando aquela vitória. Afinal, eles finalmente conseguiram vingar a morte do Eun-suk. Ele abraça ali o Baek comemorando junto com o seu amigo, mas o que ele não sabia é que aquele seria seu último abraço. Porque aquele grito da formiga trouxe pra eles o pesadelo. É aí então que tudo começa a dar errado. Primeiro que aquele grito quebrou toda aquela interferência que estava evitando com que as formigas se comunicassem com a rainha, fazendo com que as formigas voltassem ali pro ninho. O segundo problema foi que aquela rede de fogo que o Choi Jong colocou ali na entrada do formigueiro foi simplesmente destruída. Eles estavam prestes a encarar milhares de formigas vindo em sua direção. Mas antes das formigas conseguirem chegarem, algo chegou primeiro, algo com um poder imensurável que fez os nossos queridos caçadores coreanos ficarem completamente congelados. É, meus amigos, estava diante deles Beru, que simplesmente caminhou como se eles fossem insetos. Ele nem olhou para a cara dos caçadores, foi em direção à Rainha das Formigas, comendo inclusive uma parte dela. E por que ele fez isso? Pelo simples fato do Beru conseguir adquirir todas as habilidades de qualquer coisa que ele consuma. Então ele foi lá e cortou a cabeça de todos os caçadores Rank S e simplesmente conseguiu adquirir a habilidade e conhecimento deles. Sim, essa formiga é apelona demais, meus caros. E após dar uma mordida ali na Rainha das Formigas, ele deu um grito escandaloso e começou o massacre. Ele já chegou metendo uma
porrada absurda na Tia Rain, esmagando a sua costela e jogando ela contra a parede, destruindo completamente a nossa querida Tia. Depois foi a vez aí do Mestre Ma perder os 2 braços de maneira épica. O Bayek até tentou, mas foi humilhado. Ao som de Dark Ara, meus caros, isso aqui ficou cinema demais. Foi caindo 1 a 1 de maneira humilhante. Bayek simplesmente foi trucidado. O Choi Jong então nem teve chance. O Lee Taeng até tentou tacar uma flecha, que foi segurada como se fosse um brinquedinho. E aí depois ele acabou sendo espancado. Espancado também foi o Mestre Ma, que tentou voltar para a batalha depois de seus braços serem cortados, já que o Byung-gu conseguiu recuperar o seu braço curando ele. Mas aí ele foi humilhado mais ainda. O Mestre Ma parecia o Loki na mão do Hulk em Vingadores. Ele simplesmente pega ali o Mestre Ma e começa a jogar no chão para um lado e para o outro de maneira sensacional. O Byung-gu, que estava utilizando a técnica de camuflagem para não conseguir ser identificado ali pelo inimigo, também não conseguiu escapar, porque o Beru já olha pra cara dele e quando ele pensa em piscar, o Beru já aparece em suas costas, perfurando o seu peito, para desespero de Bayek, que viu seu melhor amigo morrer em sua frente. O Byung ainda tenta utilizar as suas últimas palavras para dizer pro Bayek fugir. Se já não bastasse perfurar o peito do Byung, o Beru ainda comeu a cabeça dele. O Bayek fica pistola, vai pra cima do Beru e é simplesmente humilhado. O Beru pega ele pelo pescoço e ainda repete as últimas palavras do Byung-gu, dizendo: fuja, Hyung. É, meus amigos, aquela formiga também fala. Ela conseguiu adquirir tanto conhecimento que começou a falar. Inclusive chama eles de fraco e diz que tem algo mais forte lá fora. E não era o Sung Ji-woo, mas sim Goto Ryuji, que inclusive havia chegado no local onde o grupo Delta foi exterminado. E aqui tivemos o anime amenizando o quão FDP foram os japoneses. O presidente da Associação de Caçadores do Japão entra em contato com o Goto Ryuji pedindo ali um relatório, né, para entender o que estava acontecendo. O Goto diz que eles tiveram algumas baixas e o presidente acaba retrucando, dizendo como assim? Já que aquelas formigas eram teoricamente mais fracas, né? Ao contrário das formigas que os coreanos estavam enfrentando lá dentro do formigueiro. É aí então que o Goto fala que os caras perderam porque eles eram fracos. O presidente então diz que aquela é uma típica resposta de Goto Ryuji. E aí ele acaba preparando o Goto para bater em retirada, já mostrando ali a sua real intenção. Ele pergunta ali pro Goto qual é a probabilidade dos coreanos sobreviverem. E o Goto diz que 0%. O que agrada ali o presidente da Associação de Caçadores do Japão. Afinal, a força militar de um país rival estava sendo exterminada. E ainda por cima eles poderiam voltar e terminar o serviço, tendo toda a glória de fechar um portal Rank S. Ou seja, ficou claro aqui a intenção dos japoneses em relação aos coreanos. Mas no manhwa a gente tem essa cena. O Goto anunciando a retirada da ilha Jeju e dizendo: nosso objetivo principal de aniquilar os caçadores Rank S da Coreia do Sul foi um sucesso. Ou seja, o anime deu essa amenizada e não colocou essa cena. Mas o fim desse vagabundo estava próximo, porque quando eles estavam prestes a deixar a ilha, uma cabeça voou. Sim, aquela garota que estava atrás do Goto Ryuji simplesmente perdeu a sua cabeça. Era o Beru, que apareceu em frente do Goto Ryuji para desafiá-lo. Ele disse ele era o rei. E o Goto, com toda a sua arrogância, diz que sim. A formiga então libera uma aura ameaçadora, ao ponto do Goto se tremer todo e se lembrar de Sung Ji-woo. Aquela aura era tão ameaçadora que ele tentou descobrir onde ele já tinha visto aquilo. E é nesse momento que ele se lembra do Sung, mostrando que ele sim tremeu na base pro nosso prota. Com a espada apontada pro Beru, ele não conseguiu fazer absolutamente nada, porque o Rei Formiga simplesmente o matou. A gente só vê a espadinha rachando no meio e você já sabe o que aconteceu. Sim, mais uma cabeça rolou. Dessa vez, a cabeça do caçador mais forte do Japão. A única diferença em relação ao manhwa é que mostra a cabeça do Goto no chão. Aqui no anime só fica tudo preto e fim de papo pra Goto.
E quem achou que seria o fim também foi os caçadores coreanos. Eles simplesmente estavam completamente destruídos, ferrados. Inclusive a tia rainha estava em estado grave, eles não tinham nenhum healer para curá-los. E aí, meus caros, era rezar. E o Choi Jong ali com a sua magia de fogo tentando afastar as milhares de formigas que vinham em sua direção. Chegou uma hora que ele já não tinha mais poder suficiente para conter tantas formigas. É aí então que surge uma sombra de Sun Ji-woo. As sombras se levantam, protegendo os caçadores coreanos, e eles ficam completamente sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente tem o Sung em cima de um prédio se levantando, o anime dá um close no rosto dele e ele diz: trocar. Meu amigo, que cena fantástica. E isso ficou tão bom quanto o manhwa, porque no manhwa a cena é diferente. Ele só dá um olharzinho e diz retorne. Aqui ele tá em cima de um prédio, todo imponente. Meu amigo, aqui eles conseguiram melhorar aquela cena em relação ao manhwa. Os dois são ótimos, mas eu amei a versão do anime. E sabe o que eu ia amar também? Se você deixasse o seu like e comentasse aqui no vídeo. E se você quiser ajudar ainda mais, pode colocar aí na opção Hypei, que isso com certeza vai ajudar demais aqui. Mas é isso, galera, agradeço a todos vocês, até a próxima e fui! それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.